geniais que pessoas colaram em provas. Um menino tava na banda da escola e tinha um ensaio de manhã e uma prova à tarde, para qual ele não tinha estudado. Ele então conseguiu uma cópia da prova que era de múltipla escolha com um aluno da manhã. Sabendo todas as perguntas durante o ensaio, ele pesquisou as respostas no Google. Só que ele sabia que não podia ficar com anotações durante a prova. E foi aí que ele teve uma ideia. As notas musicais têm o nome A, B, C e D. Ele então anotou todas as respostas como uma partitura. Na hora da prova, os professores pediram para eles guardarem tudo que tinham, mas deixaram ele ficar com a partitura no chão, já que nela só tinham desenhos de notas musicais. Ele colou e conseguiu tirar 10 sem ser pego. Jeitos geniais que pessoas colaram em provas. Um menino tava na banda da escola e tinha um ensaio de manhã e uma prova à tarde, para qual ele não tinha estudado. Ele então conseguiu uma cópia da prova que era de múltipla escolha com um aluno da manhã. Sabendo todas as perguntas durante o ensaio, ele pesquisou as respostas no Google. Só que ele sabia que não podia ficar com anotações durante a prova. E foi aí que ele teve uma ideia. As notas musicais têm o nome A, B, C e D. Ele então anotou todas as respostas como uma partitura. Na hora da prova, os professores pediram para eles guardarem tudo que tinham, mas deixaram ele ficar com a partitura no chão, já que nela só tinham desenhos de notas musicais. Ele colou e conseguiu tirar 10 sem ser pego. Qual o máximo de tempo que alguém ficou sem fazer cocô? Em 2018, um homem chamado Lamar Chambers foi parado pela polícia. Só que ele tinha substâncias ilegais no carro. E para não ser pego, resolveu engolir todas elas. O policial percebeu e levou ele pra delegacia, esperando que ele evacuasse, soltasse um cagão. Só que o Lamar sabia que se ele fosse pro banheiro ia ser pego, então ele entrou em greve. E ele conseguiu segurar por várias semanas, virando notícia. O país inteiro tava de olho em quanto tempo ele ia conseguir fechar a rolha. E depois de 47 dias, ele não conseguiu mais segurar. Mas acredite ou não, todas as substâncias já tinham saído do corpo dele. E ele foi liberado sem pena nenhuma. Atletas que foram pegos roubando. Sérgio Motsonen ficou em 9º lugar na maratona de Conrads e queria o seu prêmio. Só que quando os jurados assistiram o vídeo da corrida, perceberam uma coisa estranha. O Sérgio saía muitas vezes pra ir no banheiro e toda vez que voltava, sua pulseira tava numa mão diferente. E foi aí que descobriram que toda vez que ele saía da corrida, quem voltava era o seu irmão gêmeo. E enquanto um corria, o outro tava de bicicleta. Ele foi banido por 11 anos. Fernando Vicente era treinador de um time de basquete que ganhou as Paralimpíadas. A performance deles foi tão boa que eles saíram no jornal. Só que os conhecidos do time estranharam ver os seus amigos que não tinham nenhuma deficiência nas Paralimpíadas. E assim descobriram que 10 dos 12 competidores não tinham deficiência. Rose Ruiz ganhou a maratona de Boston com uma técnica infalível. Ela pegou o metrô até a linha de chegada, correndo só 1 quilômetro dos 42 que a maratona tem e chegando em primeiro lugar. Essa vitória chamou muita atenção e fez as pessoas investigarem o que ela fez, com muita gente dizendo que nem viu ela na corrida. E ela foi banida. E se você parasse de tomar banho? Já nos primeiros 3 dias, a sua pele ficaria ressecada e o seu cabelo oleoso, fora a caatinga absurda. Depois de 5 dias, as pessoas sentiriam o seu cheiro de longe e a sua vida social seria afetada. O seu cheiro estaria tão ruim que você teria que jogar suas camisas fora depois de usar elas só uma vez. Depois de 10 dias, o seu cabelo estaria tão sujo e embaraçado que seria impossível pentear. A sua raiz estaria coçando muito e você estaria cheio de caspa. Depois de 20 dias, o seu corpo inteiro estaria coçando e por causa disso você estaria cheio de marcas e cicatrizes, fora a acne que você desenvolveria no rosto. A parte boa é que depois de um mês, a camada de bactérias saudáveis que o seu corpo produz estariam te protegendo bem. Mas eu não sei se vale a pena. Qual o máximo de tempo que você ficou sem tomar banho? Fatos que podem salvar sua vida. Se do nada o seu cabelo levantar, você vai ser atingido por um raio já já. E não tenta correr porque não adianta. Tenta achar um lugar coberto pra você ficar e fica na posição de raio e vai dar tudo certo. Não beba o seu próprio xixi. A menos que você esteja numa situação de vida ou morte, isso só vai te desidratar mais. Se você estiver no deserto, raciona a água. Mas não esquece de beber ela também. Se algum dia alguém apontar uma arma pra você, mantenha contato visual com ela. Isso te humaniza e deixa mais difícil que a pessoa puxe o gatilho. Se você estiver andando e sentir que alguém tá te seguindo, vire pra direita 4 vezes. E se a pessoa continuar atrás de você, ela realmente tá te seguindo. Boa sorte! Se você estiver na praia e perceber que o mar tá recuando, sai daí e procura um abrigo num lugar alto porque pode ser um tsunami. Agora, se você estiver num barco, reza, porque fobias mais estranhas. O medo de palavras grandes se chama hipopotomonstrosesquipedaliofobia, que ironicamente é uma palavra que tem 33 letras e é uma das maiores da língua portuguesa. Anatideofobia é o medo de um pato estar te observando o tempo inteiro. Eu acho um medo completamente realista. Onfolofobia é o medo de umbigos, e esse eu entendo porque eu acho umbigo muito feio. O medo da cor amarela se chama xantofobia e acontece quando a pessoa tem experiências traumáticas com a cor. O medo de dinheiro se chama crometefobia e essas pessoas podem gastar dinheiro desenfreadamente só pra não ter nenhum dinheiro em mãos. Eu tenho medo de não ter dinheiro.
dinheiro. Melhores jeitos que pessoas escaparam de assaltos. O ladrão de Ohio tinha acabado de fazer um assalto e saiu correndo pra escapar. Só que no meio do caminho tinha um idoso que usou a bengala pra fazer o ladrão tropeçar. E isso fez a polícia conseguir capturar ele e recuperar os pertences roubados. Em 2016, um taxista estava parado no trânsito quando seu passageiro anunciou um assalto. Ele não reagiu e começou a dar tudo que tinha pro homem. Só que ele não percebeu que o carro parado atrás deles era da polícia. Ele foi preso. Esse ladrão estava roubando uma loja de celulares quando resolveu fugir. O que ele não pensou é que o dono já tinha trancado as portas e chamado a polícia. O jeito dele voltando arrependido é bom demais. Em 2006, o mágico David Copperfield foi assaltado com as suas duas assistentes. Elas deram as bolsas, passaportes e celulares. O David estava com o celular e a carteira no bolso, mas usou um truque de mágica para fingir que o seu bolso estava vazio. Eles acreditaram e ainda foram presos depois. Os melhores designs. Esse cartão de um advogado especializado em divórcio. Esse prato de shoyu que forma um desenho quando tá cheio. Um dispositivo para encontrar montanhas na Suíça, em que cada um dá pra uma montanha diferente. Placa de carro do Metallica. Essa tomada que não atrapalha outras tomadas. Uma estação de metrô que parece que tá saindo da terra e meio que tá, né? Essa calçada que parece um tapete na Turquia. Esse elevador que tem um botão longe, pra que quando você chegue na porta o elevador já esteja no seu andar. Um caderno feito pra desenhar fórmulas de química orgânica. Essa praia que tem um caminho pra cadeirantes e carrinhos de bebê. A saída de ar desse trem tem um Pac-Man escondido. E essa água que tem uma montanha no fundo. Querem parte 2? Pessoas tendo um dia pior que o seu. Quando a sua tesoura quebra quando você tá abrindo uma nova. Essa pessoa que errou todos os números da loteria por um número só. Esse cara que foi preso enquanto cortavam o cabelo dele. E foi essa foto que passou na TV. Essa pessoa que arrancou uma parte da tela da TV achando que era uma película protetora. Gente, ele que não só dormiu na aula, como sem querer ligou a própria câmera. Pra quem você liga quando o caminhão dos bombeiros pega fogo? Esse cara que não só não conseguiu pegar a mulher, como também caiu junto. Espero que você tenha um bom dia. E se você nunca mais dormisse? Nas primeiras 24 horas, você se sentiria com mais energia e mais feliz, porque teria um excesso de dopamina no seu cérebro. Mas já no segundo dia, você ficaria irritado, lento pra reagir às coisas e teria problema de memória, se sentindo bêbado. Depois de 39 horas, mesmo com você acordado, seu corpo tiraria mini sonecas durante o dia pra conseguir funcionar, meio que dormindo por alguns segundos. Com 2 dias completos, você perderia o controle sobre o seu corpo e começaria a esbarrar nas coisas e até cair sem querer. E começaria a escutar coisas que não estão ali também. Depois de 3 dias, você teria alucinações visuais, vendo objetos se mexerem quando estão parados. Depois de 90 horas, a temperatura do seu corpo cairia muito e você provavelmente ficaria doente. 4 dias sem dormir, o seu coração começaria a falhar e você desenvolveria psicose, perdendo completamente a noção da realidade. Depois de 9 dias, você entraria num estado de zumbi, em que o seu corpo não estaria mais funcionando direito. E depois de 12 dias, você teria um ataque cardíaco e iria de arrasta pra cima. Boa noite, durmam bem! O que aconteceria se você parasse de piscar? Depois de 20 segundos, os seus olhos já começariam a ficar secos, porque a gente pisca 20 vezes por minuto. Em só 50 segundos, eles já estariam completamente vermelhos. E em 1 minuto, você já estaria lacrimejando. Com 8 minutos, você já estaria com muita dor, com a visão borrada e começaria a bocejar para tentar hidratar os olhos. Com 1 hora, você não conseguiria mais mexer os olhos e sentiria dor como se estivesse sendo tatuado. Depois de 1 hora e 32 minutos, você oficialmente teria batido o recorde mundial. Só que depois de 4 horas, as coisas estariam tão borradas que você não conseguiria mais distinguir formatos. E depois de 12 horas, você estaria completamente cego, sem nenhuma chance de voltar atrás. Com 16 horas, você teria insônia, porque não conseguiria dormir com os olhos abertos. E depois de 3 dias, pela falta de sono, começaria a ter alucinações bem sérias. Sou só eu que tô piscando fora do piloto automático agora? Crianças com nomes bizarros. Disneylândia, Jaisnean Fly Kishei Deix Alves da Silva, parecido com esse nome aqui que foi banido na Suécia, mas que a pronúncia é Albin. Não dá pra esquecer o nome do filho do Elon Musk, que é XAEA-12, mas que pronuncia X Ash Archangel. A filha da Gwyneth Paltrow se chama Maçã. Oceano Atlântico da Silveira. Batman Bean Superman. Acho que falar esse aqui em voz alta é pecado. Boa noite, viu, gente? O logo antigo de empresas famosas. A Apple sempre foi bem fiel ao mesmo logo, menos em 1976, em que alguma coisa aconteceu. O McDonald's começou com um logo preto que nem dava pra ler e só inventou seu famoso M em 1961, diferente da Coca-Cola, que sempre se manteve simples, escrevendo o nome da empresa e só variando a cor e fonte. Já o Instagram começou com um logo bem diferente, com uma Polaroid, e depois foi pra essa câmera colorida que muita gente odeia até hoje. A Shell sempre foi uma concha, faz sentido. O primeiro logo da Nike em 1964 era BRS, mas depois eles mudaram e se mantiveram bem fiéis.
O protesto mais épico de todos. Em 2014, estudantes da Coreia do Sul cansaram dos seus pacotes de salgadinhos estarem cheios de ar ao invés de batata. E eles resolveram protestar. Como o escritório da empresa que fazia os salgadinhos ficava do outro lado do rio Han, os estudantes construíram uma jangada usando 160 pacotes de salgadinho e navegaram 1,5 km até chegar no escritório. Os pacotes estavam tão cheios de ar que a jangada permitiu 2 estudantes navegarem de boa no rio. O protesto funcionou porque mais de 200 pessoas foram ver a travessia e a empresa anunciou que ia tentar melhorar a questão do ar nos salgadinhos. Os estudantes doaram os pacotes para caridade. E não se tem notícia sobre se a empresa cumpriu a promessa ou não. O quão saudáveis são os seus olhos? Para descobrir, cobre um dos seus olhos e clica 2 vezes na tela. Agora leia as letras. Todo mundo deveria conseguir ler isso aqui. E se você não conseguir, provavelmente precisa de óculos. Diminuindo um pouco, a maioria das pessoas ainda conseguem ler essas letras. E se você não consegue, também deve precisar de óculos. E é até aqui que a maioria das pessoas consegue enxergar. E se você enxerga, provavelmente a sua visão tá boa. Agora, se você consegue ler isso aqui, a sua visão é melhor do que a da maioria. Os seus olhos são ótimos, mas talvez não sejam perfeitos. E se você consegue ler isso aqui, a sua visão é perfeita. Porque só 1% das pessoas consegue ler esse texto. Eu tenho 7 graus e não consegui ver nem o primeiro. Esse é seu lembrete pra marcar um oftalmo e não ficar fazendo teste de internet. Quanto tempo você sobreviveria nadando nessas coisas? Nadando em lama, você sobreviveria no máximo 2 semanas. Porque ela é cheia de bactérias e organismos que entrariam na sua pele e te matariam aos poucos. Se nadasse em mel, resistiria 1 semana e meia. A sua pele ia ficar muito macia, mas os insetos iam começar a te devorar, sem que você pudesse se movimentar para se defender. Nadando em leite de vaca, você sobreviveria entre algumas semanas e 1 mês. Isso porque ele te daria alguns nutrientes, mas não todos que você precisa para sobreviver. A menos que você seja intolerante à lactose, senão fudo. Em gelatina, você conseguiria sobreviver algumas semanas, suficiente para você comer ela e se liberar. Mas se ficasse preso, morreria, porque gelatina não tem nutrientes. Nadando em urina humana, seu corpo aguentaria 16 horas, porque a amônia e ureia que tem nela iriam te intoxicar e desidratar. Mas isso não se compara a nadar em Coca-Cola, em que sobreviveria só 10 horas. Esse líquido consegue remover ferrugem, então imagina o que faria com o seu corpinho. Por fim, em lava, você viveria só 3 segundos antes de ir de arrasta pra cima. Querem parte 2? Veganos que foram longe demais. Em 2019, uma mulher ficou tão frustrada com o cheiro do churrasco dos seus vizinhos que resolveu processar eles. Só que quando as pessoas do bairro souberam disso, organizaram um churrasco coletivo na frente da casa da mulher como vingança. Em 2022, a casa de uma mulher na Inglaterra foi infestada de ratos. Mas ao invés de se livrar deles, resolveu simplesmente alimentar os bichos e criar mais de 100 ratos em casa. Porém, pouco tempo depois, os vizinhos descobriram e começaram a reclamar. Aí a cidade multou a mulher em 10 mil reais e matou os ratos. Há pouco tempo, uma mulher se mudou com uma colega de quarto que era vegana, o que não era um problema. Só que numa noite, a mulher trocou todas as comidas dela por versões veganas sem avisar. E quando a mulher comeu a comida, teve uma reação alérgica e foi parar no hospital. Eu amo os veganos, tá? Menos esses que são meio esquisitos. Os comerciais mentem pra você. Já se perguntou por que o seu cabelo não fica igual ao dos comerciais? É porque eles usam pessoas com roupas verdes pra fazer o movimento, que são retiradas na edição. E metade das cenas são feitas com peruca. Muitos carros dos comerciais também não são reais. Pra filmar eles, se usa um Blackbird, que é um protótipo de carro com vários sensores, que na edição se transforma em literalmente qualquer modelo de carro. Pra fazer os comerciais do McDonald's, eles incrivelmente usam os mesmos ingredientes do lanche real, só que contratam um estilista de comida, que ajeita ingrediente por ingrediente pra que o comercial fique assim, enquanto a comida é assim. O gelo dos comerciais também é sempre falso. Como o gelo ia derreter nas luzes do estúdio, eles usam pedacinhos de plástico, que são tipo gelo, só que mais bonito e durável. E por fim, nos comerciais, a comida cai lindamente dentro do prato em câmera lenta. E pra isso, cada ingrediente é jogado perfeitamente por uma máquina. As melhores respostas de crianças em provas. A Rachel tem 16 barras de chocolate. Tracy rouba 4 e pede por mais um quarto. O que ela recebe? Um tapa. A pergunta pedia pra completar a frase. Na segunda parte do ano, eu quero que a escola exploda. 10 pela sinceridade. Qual o nome da ciência que classifica todas as coisas vivas? Racismo. Explique o que é água dura. Gelo. Descreva o passo a passo usado pra construir uma porta simples. Tá errado? Não tá errado. Em uma palavra, descreva a escola. Inferno.